Estamos de volta com mais uma pergunta. A pergunta é: Jesus é a rosa de Saron? Essa é a pergunta. Estamos estudando hermenêutica, a ciência de interpretação da Bíblia. E ela é muito importante para compreender esses versículos. Primeiro, vamos entender o que é que a palavra de Deus diz no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2. Primeiro você vai entender que aqui está acontecendo um diálogo. Isso mesmo. É um diálogo de Salomão com a sunamita. Então, no capítulo 1 de Cantares de Salomão, você vai ver a futura esposa. Então, aqui você vai ver Salomão e a sunamita. Quando chega no capítulo 1, o versículo 2, você vai ver a esposa falando. Quando chega no capítulo 1, versículo 5, você vai ver a esposa falando. Quando chega no capítulo 1, versículo 8, você vai ver o esposo falando. Quando chega no capítulo 1 de Cantares de Salomão, versículo 12, você vai ver a esposa falando. Quando chega no capítulo 1 de Cantares de Salomão, versículo 15, você vai ver o esposo falando. Quando chega no capítulo 16, você vai ver a esposa falando. E é aqui que eu vou parar para poder entender essa fala junto com vocês. Veja só, capítulo 2 de Cantares de Salomão, ele é a continuação do capítulo 1. Por que eu entendo que é a continuação? Veja, paramos aqui no capítulo 1 de Cantares de Salomão, onde diz assim, capítulo 1, versículo 15. Eis que é formosa o meu amor, eis que és formosa os teus olhos, são como as pombas. Aí continua aqui, a esposa, no 16. Eis que é formosa o amado meu, e também amável o nosso leito. É verdade. Aí aqui no 17, ainda é a esposa falando. Ela vai dizer: as vigas da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Aí continua ainda a noiva, aqui ainda é a noiva falando. Ela vai dizer: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aqui é a fala da noiva. Capítulo 1 de Cantares de Salomão, versículo 16 e 17, é a noiva, é a sunamita, fazendo uma declaração para Salomão. Então aqui a gente entende que é a noiva. Por que eu fiz essa pergunta? Se é Jesus a rosa de Saron? Porque aqui, se fosse para a gente falar, tá tipificando algo que tem uma essência pura. A gente pode até dizer que Jesus ele é puro, ele é cheiroso, ele é amável. Mas essa fala aqui é exatamente a fala da esposa, que aqui também a gente pode ver como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor como essa esposa, que é a sunamita. E o nosso Senhor tipificando aqui Salomão, se for para usar nesse sentido. Então logo aqui você entende que nessa fala, exatamente no capítulo 2 de Cantares de Salomão, é a continuação da fala da esposa, da sunamita. Agora o esposo, ele vai entrar no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: qual lírio entre os espinhos? Tal é o meu amor entre as filhas. Aqui é Salomão falando para ela, capítulo 2, versículo 2. Mas o capítulo 2, versículo 1, ainda é a fala da sunamita. Portanto, meus irmãos, essa fala que Jesus é a rosa de Saron, nesse sentido, a gente olha como a igreja do Senhor. E também se for para ver, como eu falei, como o cheiro suave, como a beleza, como a pureza, até pode falar, mas aqui é exatamente a fala da sunamita e não a de Salomão. Que Deus abençoe.